você saiba que eu e você compartilhamos uma coisa em comum, a paixão pela guitarra. E durante a minha adolescência eu decidi que eu queria aprender a tocar guitarra e sonhava em tocar as músicas e os solos dos meus ídolos. Eu sou o primeiro músico da minha família, eu tenho a notícia, e eu comecei a tocar guitarra aos 13 anos. Só que o problema é que eu morava numa cidade pequena, do interior, tinha pouco acesso à informação e a internet ainda estava engatinhando. Não era como hoje, que a gente tem 1 milhão de conteúdos à nossa disposição ali a um clique de distância. Só que foi aquele lance de paixão à primeira vista mesmo pelo instrumento, né? Eu decidi que eu ia me dedicar o máximo que eu pudesse para poder evoluir. E aí, o meu pai fez um esforço e, a primeiro momento, comprou um violãozinho para mim. Aqueles violões que no começo parecem que as cordas são arco e flecha, assim, total, né? Super difícil de tocar. E alguns meses depois, eu ganhei a minha primeira guitarra. Na época, com muito esforço, a minha família começou a pagar aulas de guitarra para mim e eu comecei a aprender. Como não tinha professor na minha cidade, eu tinha que viajar para São Paulo e, demorava umas 2 horas entre idas e vindas. Era bem cansativo, mas eu estava realmente disposto a aprender e estava disposto a fazer o que fosse necessário. E conforme as coisas iam evoluindo, né, alguns anos depois aí já estava tocando, fazendo os primeiros acordes, as primeiras escalas, os meus amigos também estavam tocando, a gente decidiu formar uma banda, né, pela primeira vez, e essa banda era um Iron Maiden cover. A gente chamou ela de Sea of Madness. Nós fizemos o nosso primeiro show em Campo Limpo Paulista, no dia do meu aniversário de 15 anos, 29/3/2003. E olha que legal, como um bom Iron Maiden cover, a gente abriu o show com a música Aces High. Justamente, olha que coincidência, a primeira música que eu toquei ao vivo é a música que eu mostrei o meu aluno aqui, o Heitor Maciel, no começo do vídeo solando. Foi muito legal, foi um grande desafio já começar com essa música. Bom, aí a coisa começou a ficar realmente séria. Em seguida, comecei a me dedicar seriamente à música e decidi que me tornaria um guitarrista profissional. Finalizando o ensino médio, eu entrei em um conservatório musical, estudava muito, em torno aí de umas 10 horas por dia, e depois aí de muito sangrar os dedos, o resultado veio. Só que é aquela história, né? Na época eu estava muito motivado, queria muito ser músico, e por isso, apesar de todas as adversidades, eu segui em frente e me submeti a essa carga de estudos que eu entendo hoje ser inviável para muitas pessoas, seja pelo tempo disponível ou até mesmo pela disciplina que você tem que ter. Sem contar que naquela época os exercícios não eram tão musicais e pouco estimulantes. Mas como eu te disse, eu fiz porque eu tinha comprado muito a ideia de ser o melhor guitarrista que eu podia. Então, assim, eu não hesitei de forma nenhuma. Ficava estudando, né, buscando sempre o melhor resultado, independente das condições. Mas realmente chegava uma hora que era um pouco cansativo, né? Não dá para negar. Bom, já tocando aí no nível um pouco mais profissional, eu comecei a já ter os meus primeiros alunos de guitarra. Em 2006, eu recebi o convite para o meu primeiro workshop mais profissional, que foi o workshop dos irmãos Mariucci do Xamã. Como fã de heavy metal, aquela era uma grande oportunidade. E nesse evento, eu toquei uma música de um dos meus guitarristas prediletos, Paul Gilbert, Racer X, Technical Difficulties. Essa música foi gravada e eu tive a ideia de, na época, subir esse vídeo num site novo, chamado de YouTube, talvez você conheça. E algo muito louco começou a acontecer porque muitas pessoas me conheceram através desse vídeo, se interessaram em fazer aula e queriam aprender justamente essa música. Essa é uma música realmente difícil, numa velocidade complicada, 130 batidas por minuto e um excelente exercício para palitada alternada. Olha aqui na partitura para você ver quantas notas nós temos. E meio que acabou caindo no meu colo, meio que sem querer, essa missão de ensinar essa música para muita gente. O riff principal, na verdade, né? Aquele trecho mais marcante do começo. E claro, era o meu ganha-pão na época, fui lá e fiz, mas acabou virando um grande laboratório de pesquisa, porque eu vi esse trecho, esse riff, ser executado de todas as formas possíveis. Cara, se bobear, eu vi esse riff mais do que o Paul Gilbert, porque eu dava aula de manhã até de noite e os alunos tocavam esse riff em todas as aulas. Agora, o que está escondido nesse riff? No finalzinho dele nós temos uma armadilha, e essa armadilha ela é uma grande dificuldade técnica, porque ele começa com uma divisão toda quadrada, de 4 notas por batida, mas bem no finalzinho nós temos 6 notas. O nome disso, o nome técnico disso é uma sextina, e ele faz coladinho com a bateria.
No finalzinho, como eu já falei, ele dá uma acelerada e depois ele volta para a divisão padrão, que são 4 notas por batida. Então, o que eu acabei percebendo é que esse era um grande calcanhar de Aquiles dos alunos, e para ser sincero, até o meu quando ia tocar essa música ao vivo, porque já é difícil, logo no primeiro trecho, você abafar as 4 notas por batida, né? Na corda grave e acentuar as notas agudas, né? Isso já é trabalhoso de você fazer, se tiver um movimento errado, enfim, várias coisas. E aí, quando você faz as 6 notas, você quebra esse padrão. Então, você tem uma quebra completamente da dinâmica, e ele foi o primeiro desafio. Agora vamos ouvir, então, como que é na velocidade original. Bom, aí a coisa não termina muito bem por aí. Essa figura de 6 notas, a sextina, ela continua aparecendo. Só que agora ela aparece lá nas cordas agudas fazendo um movimento contrário, do agudo para o grave com salto de corda. E mantendo o riff acontecendo. Dá uma olhada como que fica com a velocidade. Você precisa manter a precisão e precisa ser bem tocado. E a frase ainda termina mantendo essa figura de sextina com as 2 guitarras dobradas, fazendo justamente um paletada alternado. É muito interessante. Bom, e a partir desse grande laboratório prático aí, pegando uma música meio que sem querer, de um dos meus grandes ídolos da guitarra, que alguns primeiros insights começaram a surgir. E o primeiro deles foi que os alunos se motivam muito mais em estudar com exemplos que eram musicais, né? Exemplos musicais. Você via realmente a satisfação para o aluno de conseguir tocar aquilo que, a primeiro momento, podia estar longe de estar perfeito, mas ele já estava executando na prática algo que ele gostava. Segundo insight, esse tipo de figura, a sextina, é extremamente presente dentro dos solos de rock, hard rock, heavy metal, que é o estilo que os meus alunos gostam de tocar. E por último, cada um tem que estudar na velocidade que consegue e ir subindo aos poucos. Não importa a velocidade, o que importa é que você consiga executar as frases com começo, meio e fim e com uma boa execução, que gradativamente você chega lá. As coisas foram evoluindo aí para minha carreira e já em 2007 eu criei meu primeiro site de guitarra, o guitarclinic.net, em que eu tive a oportunidade de entrevistar diversos guitarristas importantes e muitas dessas coisas foram ficando ainda mais evidentes. E a partir desse site, por alguns amigos em comum, surgiu a oportunidade de começar a transcrever músicas e solos para algumas das principais revistas de guitarra do Brasil, revistas que vocês conhecem, Cover Guitarra, e alguns anos depois, pelos mesmos amigos, eu fui indicado também para a revista Guitar Player. Bom, vocês estão vendo aqui do meu lado e ali atrás a quantidade de revistas que eu participei e contribuí escrevendo, ou seja, fazendo partituras, fazendo transcrições de solos e música. Mas antes de eu mostrar um pouco disso daí para vocês, o que eu quero que vocês entendam? Que nesse momento o meu trabalho foi colocado realmente à prova, porque agora eu tinha que pegar músicas de guitarristas extremamente virtuosos, como Paul Gilbert, né, como exemplo aqui que eu trouxe, Wim Malmsteen, Jason Becker, enfim, tantos outros, e escrever na partitura de ouvido. É claro que na época eu já estava mais preparado, eu já fazia faculdade de música, né, de educação musical, mais exatamente na Carlos Gomes, mas ainda assim foi um grande desafio, porque eu fiz, de muita gente. Fiz desde coisas que são mais tranquilas, como Creedence, Bon Jovi, Lynyrd Skynyrd, até pedreiras de você entender, como Jimi Hendrix, Wim Malmsteen, Greg Howe, Bonamassa, Rich Kotzen, dentre muitos outros. Em alguns momentos era realmente assim, você tinha que decifrar o que o cara estava tocando. E naquela época, lá entre 2007 e 2009, não era como hoje, que o YouTube tem 1 milhão de vídeos mostrando o cara tocando e tal. Muitas vezes, você tinha que reduzir a velocidade, né, decifrar ali o que o cara estava tocando, e você tinha que virar à noite fazendo isso, porque a edição ia fechar, você tinha que entregar a partitura. Era um trabalho assim que demandava muito, e foram anos e anos de trabalho catalogando esse monte de partituras que vocês estão vendo aqui, né? Com certeza isso foi um grande aprendizado, né? Porque a gente acabava
tendo que tirar as músicas, fazer playbacks, gravar os vídeos para o site das revistas, tocando, demonstrando. E, como eu falei, né, não foram poucas noites que foram viradas aí para conseguir terminar uma transcrição a tempo. Dava aquele desespero, batia aquele desespero de, não vai rolar, pelo amor de Deus, às vezes você queria jogar tudo pro alto e desistir, porque era um trabalho muito, muito pesado. E como vocês estão vendo aqui, tinha até transcrição, revistas que saíam com 2, 3 transcrições minhas, e dava muito, muito trabalho, né? Vou pegar uma transcrição, por exemplo, mais uma, né? São páginas e páginas de notas e notas, milhares de notas sendo decifradas e escrevendo o que a galera ia estudar. E uma grande responsabilidade. Ó, essa daqui mesmo, né? Você pega, tem Scarified Racer X, que é também do Paul Gilbert, mas na mesma edição a gente tem lá no final uma música do John Mayer que eu fiz, que é Waiting on the World to Change. Então são transcrições, ritmos, estilos completamente diferentes, que dão um trabalho grande, né, para você decifrar, e que eu fiz aqui, por exemplo, nessa edição. Então, imagina as horas virando isso, né, tirando isso, entendendo, decifrando e tal. Claro que foi um grande aprendizado, um dos maiores aprendizados que eu tive, né, na minha educação musical, porque, querendo ou não, você evolui muito com pressão, né, ajuda muito, de uma forma bem prática e direto ao ponto. Você tem que resolver ali a situação, e como eu falei, foi colocado à prova, e graças a Deus o pessoal recebeu muito bem. Bom, o ponto é que os anos foram passando, eu fui fazendo cada vez mais transcrições, estudando minuciosamente o estilo desses grandes heróis da guitarra, rock, metal, e só veio mais uma vez a confirmação das primeiras impressões que eu tinha tido anos atrás com a música do Paul Gilbert. Estudando as partituras, ficou claro, essas figuras de sextina, né, 6 notas por batida, são muito comuns no rock, são muito comuns no heavy metal, tão frequentes ali no repertório. E os alunos que não conseguissem executar essa figura de sextina, eles dificilmente teriam a capacidade técnica para conseguir tocar os solos que eles queriam com facilidade, porque está no repertório, né, frequentemente, é necessário. Um exemplo para mim icônico foi quando eu analisei o solo da música Eruption do Van Halen, que é praticamente o marco inicial da guitarra virtuosa, shred, no final dos anos 70, e aquele trecho que ele faz com as 2 mãos, que todo mundo conhece, que todo mundo lembra, né, é justamente uma sextina, feito ali em torno de 120 BPM, né, não dá para saber porque ele tocou meio de forma livre no estúdio, mas dá uma olhada, por exemplo, nele tocando para você ver, legal. Bom, então você viu aí o solo do Van Halen, poxa, realmente ele é um dos grandes revolucionários da guitarra e com certeza um dos grandes mestres, infelizmente nos deixou. Mas voltando aqui para a questão das transcrições, foi a partir desse trabalho aqui, de um esforço brutal, que você está vendo aqui, pilhas e pilhas de revista, em que eu tive a honra de poder participar e contribuir, que eu comecei a ter uma certa projeção nacional, assim, as pessoas começaram a me conhecer, consegui os meus primeiros patrocínios de instrumentos e tal, lotei a minha agenda de alunos, lancei os meus discos pela gravadora Black Records, e foi o primeiro momento assim que eu senti realmente o negócio dando certo, né? E com o sucesso das publicações da revista, houve por parte de uma das editoras o convite para a gente produzir um livro, um método voltado extremamente para a parte técnica de guitarra. Só que aí, né, um barco que navegava bem começou a enfrentar uma tempestade. Por quê? Porque a pressa para ter o livro pronto, somado ao estresse rotineiro das transcrições, de virar a noite trabalhando, gravar vídeos, prazos apertados, e agora somados ainda a uma agenda cheia de alunos, cara, me fizeram realmente pifar de vez. Aí eu acabei decidindo não continuar esse trabalho que eu já estava há anos fazendo. Só que isso aconteceu no momento em que o livro já estava pronto, eu já estava 6 meses escrevendo esse livro, que contava com muito material, com exemplos musicais, enfim, muita coisa interessante. E aí, fiquei com o material em mãos, e o que eu podia fazer com esse material? Então, eu decidi aplicar diretamente nos meus alunos da época.
Só que, obviamente, nenhum aluno de guitarra chegava para mim e falava assim, poxa, eu quero aprender uma sextina. Mas, tendo visto a importância dos alunos desenvolverem essa habilidade técnica e sabendo que eles gostam de aprender de forma musical, como uma espécie de mãe, né? Eu comecei a misturar o que era o remédio no suco, vamos dizer assim. Ou seja, o livro que eu desenvolvi, ele foi criado com exemplos musicais baseado no estilo destes heróis da guitarra, com o objetivo de tornar tudo de uma forma muito mais palatável. Ou seja, você vai estudar sem perceber que está estudando. E aí, aplicando esse método nos alunos, né? Aplicando essa metodologia, os resultados começaram a me surpreender. Por quê? Porque os alunos ficavam mais motivados, permaneciam muito mais tempo estudando comigo e tinha uma evolução técnica mais rápida. Porque, fazendo uma analogia aqui bastante simples, vamos supor que o cara queira fazer exercício aeróbico. E aí ele não gosta de ir para academia, não gosta de ficar na esteira. Talvez seja melhor que ele vá jogar futebol, vá jogar basquete, que ele vai fazer o mesmo exercício e fazer algo que realmente interessa para ele e o resultado pode ser o mesmo. E no final das contas, aqueles exercícios de 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1, 1, 3, 2, 4, há 16 anos atrás, eu ficava lá 10, 12 horas fazendo exercícios do gênero. Soava maçante, mas como eu falei para vocês, eu me dispus a realmente enfrentar e, não, eu vou ficar 10, 12 horas ouvindo isso para chegar onde eu quero. Agora, por mais que você até faça o exercício, uma hora o seu ouvido cansa. Então, não é muito melhor você estudar alguma coisa que é prazerosa musicalmente falando? Então, com esses exercícios, eles estudavam as principais técnicas sem parecer que estavam estudando, porque eles estavam inseridos em contextos musicais que facilitam demais o aprendizado. E aí, gradativamente, conforme eles iam estudando e avançavam os pontos do metrônomo, quando eles atingiam, principalmente, rompiam essa barreira de 100 BPM, fazendo uma figura de sextina, tudo ficava muito mais fácil. Quando eles rompiam essa barreira de 3 dígitos do metrônomo, né, 100 batidas por minuto, do ponto de vista técnico, eles começavam a ser capazes de executar o que eles estavam querendo, já começava a ter uma fluência técnica muito maior. E aí, principalmente, se ele desenvolvesse, né, se esses alunos desenvolvessem em 3 das principais técnicas da guitarra, paletada alternada, sweep, ligados e two hands, usando os exemplos musicais, eles estariam preparados aí para tocar a maior parte das coisas que eles quisessem. E seria uma questão de tempo para que todos os objetivos fossem alcançados. Foi aí que surgiu o que eu, Rafael, chamo de o 6 em 100 da guitarra, ou seja, 6 notas por tempo a 100 batidas por minuto. A partir do momento em que o aluno atinge esse marco, com 3 das principais técnicas, ele já está começando a ter a liberdade técnica para tocar o que ele bem entende. Foi aí que eu desenvolvi alguns marcos para usarmos de guia nessa evolução técnica. O primeiro deles é o 6 em 100, que é como que eu já falei, é onde a sua evolução técnica começa a fazer sentido, você começa a ter autonomia para tocar os solos que você sempre quis, você começa a ser fluente no instrumento, se você dominar isso pelo menos em 3 das principais técnicas. O segundo nível é o 6 em 120. Aqui você já está 20 batidas à frente do 6 em 100, ou seja, um nível muito mais rápido. E se você consegue executar 3 das principais técnicas nesse nível, você já é muito mais capaz de tocar coisas complexas em alta velocidade no instrumento. Quando você atingir esse nível, solos que exigem mais velocidade começam a não ser um problema para você. E por último, o 6 em 140. Cara, aqui é só para os fortes, porque uma sextina 140 é muito rápida, é coisas que o Paul Gilbert faz, que o Steve Morse faz, que o Malmsteen faz, é realmente alta velocidade. E se você fizer isso daqui nas 3 das principais técnicas, dificilmente algum solo, algo do gênero vai te assustar e vai te impedir de tocar. Então, esse daqui é um nível que eu considero extremo para que o aluno tenha habilidade técnica aí para conseguir tocar o que ele quer. Então, 6 em 100, 6 em 120, 6 em 140, 3 marcos que, na minha visão, te ajudam a nortear a sua evolução técnica com exemplos musicais.